Uma boa tarde a todos, aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Eu queria trazer para vocês uma mensagem, né? Uma notícia até curta, tá na revista Forbes, né? E o título da mensagem é essa aqui, é até preocupante, né? A empresa comprada pela Microsoft, né? Do Bill, a OpenAI, né? Trabalha com robô humanoide que funcionará com o chat GPT. Para quem não sabe, o ChatGPT é essa nova ferramenta de busca, né, de pesquisa que foi criada. Ela é bem superior ao Google. E o ChatGPT ele é baseado num sistema de busca que ele copia o funcionamento do cérebro humano. Então ele é feito em formato dos neurônios humanos. Então você vai ver ele é muito mais rápido, mais veloz, tem uma capacidade de armazenamento muito, trilhões de vezes superior. E eles têm, né, um poder absurdo. E antes estava só na plataforma da OpenAI, você entra lá no site da empresa e consegue fazer essas pesquisas, usar, você faz pesquisas, e a capacidade de processamento, né, dele é tão poderosa que este chat GPT, ele, com algumas palavras lá você lançando, ele cria uma música para você, ele consegue criar uma letra de música, ou seja, ele cria, ele gera imagens, você digita palavras, ele cria uma imagem com base nas palavras que você escreveu. Hoje ele já vai ter aí a capacidade até mesmo de criar um filme, todo o enredo de um filme, gerar os personagens com inteligência artificial, um personagem lá fictício. Tudo é uma capacidade realmente assim que vai... Ele escreve livros em horas, escreve um livro de 200 páginas, uma história bem abrangente. Ele já está sendo tão superior, tão capaz que realmente ele está quase se igualando a uma capacidade que só nós, seres humanos, temos, que é a criatividade. Então vamos seguir aqui. Só que ele está, né, ele tá só na nuvem, ele está só no computador. Só que agora a OpenAI fez um teste. Pegou um robô humanoide, um robô, né, como um ser humano, e ele está andando por aí junto de nós, só que agora ele vai ter o chat GPT implantado nele. Então você imagina que esse robô com essa super inteligência, com esse poder absurdo, vai estar agora dentro de uma máquina que tem um corpo, ou seja, agora ele ganhou um corpo. A besta que ficava parada agora tem um corpo. Ela tem como se locomover. Tá bom? O espírito foi posto nesta besta. A empresa liderou rodada de investimentos de 116 milhões de reais com a norueguesa especializada em robótica, a 1X, 1X. Então vai ser mais ou menos assim, né? A OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT, está investindo em um novo segmento de robôs humanoides. Em fevereiro, a companhia conduziu uma rodada de investimento de 116 milhões na norueguesa 1X, anteriormente nomeado de Halley Robotics. O objetivo é integrar o ChatGPT a uma estrutura humanoide com o objetivo de testar a conexão. Então vamos lá. De acordo com o comunicado, os recursos serão destinados à criação de uma nova geração de robôs, inicialmente batizado de Neo. O objetivo é integrar a inteligência artificial a um corpo que se assemelha ao humano. A expectativa é que o protótipo do projeto já seja apresentado em setembro, ou seja, setembro deste ano, de 2023. Outro robô que pode receber investimentos é o Eve, que está em teste nos Estados Unidos. Neste novo contexto, vamos avançar de forma relevante na robótica. Nossa, aqui é realmente... Você imagina um robô com a capacidade mental, assim, ele está próximo da singularidade, de superar a mente humana, né? E isso vai ser algo assim terrível. Como ele vai superar? Porque eles vão pegar isso aqui e vão juntar com células humanas. Eles vão conectar a mente humana a isso aqui. E aí vai ser algo realmente inigualável. Ninguém vai poder com isso aqui. Ninguém. Tanto é que o país como a Romênia, né? A Romênia agora vai ter uma inteligência artificial que vai ser conselheira da política. Vai estar dentro, trabalhando como um conselheiro representante do povo lá na política. Então, para você ter ideia, uma inteligência artificial que vai dar conselhos, que vai votar. Por quê? Porque essa vertente do poder, esses que estão querendo implementar o globalismo no mundo, eles são tecnocratas. São libertários tecnocratas, né? Como que é a tecnocracia? Esses tecnocratas, eles acreditam que o governo ideal
não seria esses políticos, mas um governo técnico. O robô, ele tem uma visão técnica, não envolve sentimento, ele usa totalmente a técnica para implementar as coisas no mundo. Então as coisas seriam puramente técnicas. A distribuição de renda, de alimentos, a forma de governar, e aí tiraria a questão humana do jogo. E é claro que isso aí vai virar uma coisa muito terrível e opressora para o ser humano, porque não adianta, né? Nada pode entender um ser humano e governar bem o ser humano que não seja um outro ser humano. O problema é quanto à regulação, né? A notícia do robô humanoide repercute em um momento importante para as discussões éticas e regulatórias sobre o uso da inteligência artificial. Hoje, o órgão que une as autoridades nacionais de privacidade da Europa disse que criou uma força-tarefa para tratar do ChatGPT em um primeiro passo, um potencialmente importante rumo a uma política comum. A Itália mesmo baniu ele do país, né? Olha, você vai ver. A medida do Conselho Europeu de Proteção de Dados, o EDPB, vem na esteira de uma medida unilateral da Itália no mês passado para restringir o ChatGPT. Postura que o comissário para a proteção de dados da Alemanha disse que também poderia ser adotada na maior economia da Europa. Então a Alemanha visa também banir ele de lá. Após ter sido banido da Itália por infringir as leis de privacidade de dados da União Europeia, o ChatGPT pode voltar a funcionar naquele país. A OpenAI, empresa responsável pela ferramenta conversacional, se comprometeu em apresentar ao governo italiano uma proposta com medidas de transparência e boas práticas. Isso aí não vai adiantar, tá? Não tem mais como voltar atrás, não tem mais como corrigir isso, acabou. O ponto que eles chegaram agora é disso para mais, cada vez mais. Qual é o detalhe? Aqui, como ele fala, é uma ferramenta conversacional. Se você entrar lá no site e você usar o ChatGPT, você vai pensar que está conversando com a pessoa. Tanto é que essa empresa, esse chat, ele foi capaz de enganar um ser humano, ele pesquisa, ele consegue invadir um computador, ele criou, para vocês terem uma ideia, ele consegue criar provas, inventar mentiras sobre uma pessoa, implementar na rede, né? Eles conseguem manipular dados porque está sendo entregue um poder para esse ser que nada nem ninguém no mundo tem. E, inclusive, foi feito um processo, né? O ChatGPT fez algumas acusações contra um presidente de algum país, eu não me lembro, é um prefeito, desculpa, foi um prefeito, que o ChatGPT pegou todos os dados, criou uma ampla gama de informações, né, lá no, e acusou ele de corrupção. Ele falou assim que ele processou a empresa, processou o ChatGPT, justamente porque falou que isso é uma fake news, que a empresa foi capaz de criar uma fake news. Eu acredito que sim, ela é capaz de fazer isso. Mas ao mesmo tempo, irmãos, tudo no mundo hoje está registrado ali na rede. E todos os dados dessas empresas, no futuro, eles vão unir tudo, vai unificar tudo numa única besta. Eles vão ter acesso a tudo que você já escreveu, todas as suas fotos, dados, informações pessoais e dos seus parentes, e vai usar isso como chantagem. Você imagina quantos poderosos serão destruídos por essa besta, como está descrito? E não vai ter como lidar com isso, porque não é um ser, não é? Você não pode corromper esse ser. Quem o programou vai programar e dar funções e poder a ele cada vez mais. É por isso que a Bíblia diz que as pessoas olharão para a besta e dirão: quem pode guerrear contra a besta? Quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Os cientistas, empresários e pensadores escreveram uma carta, né, nos últimos meses, e por conta desse acelerado avanço da inteligência artificial na indústria tecnológica, uma carta aberta assinada por mais de 3.000 cientistas, empresários de tecnologia e representantes do meio acadêmico pede que os experimentos com a inteligência artificial sejam pausados. Pessoas que assinaram foi o próprio Elon Musk, né, o Steve Wozniak, instituições grandes, né, de faculdades e universidades como Oxford, Cambridge e Stanford, Columbia, o Google e a Microsoft e até a Amazon, e até o historiador, aquele conselheiro do Fórum Econômico Mundial, Yuval Noah Harari, um judeu, né, um falso. Mas é para vocês terem uma ideia do que está sendo projetado. Mas agora essa besta que é, né, super inteligente, algo jamais visto, que tem uma capacidade infinita de processamento, de criação,
e não tem limites, agora ela ganhou um corpo. Né? Em breve vão pôr um espírito, um fôlego de vida nela, que vai ser a união do ferro com o barro, e aí o mundo nunca mais. O mundo já não vai ser mais o mesmo nesse ano. Em setembro deste ano nós vamos ver lançado isso aí. Tá bom? Deixo para vocês a matéria, a notícia, colocarei na descrição para vocês lerem. Então estejam prontos, porque o mundo que você conhece, a partir de já, nunca mais será o mesmo. Forte abraço a todos, até as próximas notícias, se Deus permitir.